Olá, estudantes, mais uma vez, como vão vocês? Tudo bem? Professor Alisson Brandão, de Filosofia. Vamos dar início à nossa quarta semana do nosso PET 2 de Filosofia. Essa quarta semana é uma quarta semana, de alguma forma, especial para mim, porque é uma semana que nós temos a oportunidade de falar um pouco de um mundo que não é o mundo da filosofia europeia, tal como nós estudamos de maneira muito sistemática aqui dentro do currículo escolar. E vocês reparem que eu dei destaque aqui na minha modesta biblioteca para algumas referenciais muito importantes para compreender o que nós chamamos de diversidade cultural, de diversidade epistemológica, ou seja, de conhecimento. Então, estão ali referências intelectuais, políticas, morais, para mim, um pouco de história da África, o presidente Barack Obama, o Malcolm X, o Nelson Mandela, o Martin Luther King, e eu fiz questão, deixa eu levantar aqui para vocês verem, de colocar minha camisa do Malcolm em homenagem a essa aula de hoje. Então, sem, sem maiores, né, sem exibir demais as minhas modestas conquistas literárias, eu quero dar início na aula de hoje destacando a importância do tema dessa semana. Deixa eu dar uma suspendida no banco aqui, que é a semana em que a gente discute a diversidade do conhecimento, em que nós temos a oportunidade de iniciar um pouco de ampliar o nosso conhecimento e também conhecer a filosofia feita em outros lugares. Na semana passada, nossa, semana retrasada, na verdade, antes de tratar da estética, a semana passada foi a semana da estética, o Pet fez aquela digressão, falou do ceticismo e chegou até a Ásia, onde o Pirro aprendeu e incorporou parte dos saberes que ele viu com os indianos na sua doutrina, nos seus ensinamentos, no seu modo de vida. Aqui, mais do que isso, se trata de um processo de uma reflexão sobre o lugar e a centralidade que o discurso, que uma certa cientificidade que tem origem na Europa, tenta ainda ter sobre o mundo como um todo. É o chamado eurocentrismo, e esse eurocentrismo, que nada mais, nada menos é do que, na prática, é colocar a Europa no centro de tudo, ele ainda permanece, não a Europa aqui entendida a cultura europeia, aí expansiva aos Estados Unidos, diga-se de passagem, ele ainda permanece muito presente nos nossos dias atuais. Em algum momento aqui da nossa disciplina, nós já falamos da origem da filosofia. Então, geralmente, quando vai falar da origem da filosofia, a gente fala que a origem da filosofia é a Grécia dos séculos 8 e 7 a.C., que teve reunir condições históricas únicas, a navegação, a vida comercial, as cidades, o regime democrático. Isso é verdadeiro? Isso é verdadeiro. O que nós estamos querendo, o objetivo da aula de hoje, é mostrar que a filosofia grega ou a filosofia europeia não é ou não são a única filosofia possível. Você tem filosofia na Índia, você tem filosofia na China e você também tem filosofia na África, e filosofia de ótima e de grande nível e de grande qualidade. Então, vamos avançar aqui. O Pet, ele começa recuperando um elemento que é muito importante
para nós, estudantes do Brasil. Em 2003, mais especificamente no dia 9 de janeiro do ano de 2003, o então governo né, daquela época, o governo Lula sancionou uma medida muito importante, uma alteração muito importante na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, que é a que regula, que é a que disciplina o que nós ensinamos em sala de aula para vocês em todo o Brasil, seja nas escolas públicas, seja nas escolas privadas. A partir da Lei 10.639, foi instituído a obrigatoriedade do ensino da cultura e da história da afro-brasileira. Eu vou botar a lei aqui para que vocês possam vê-la na sua integralidade. Ela é bem curtinha, deixa eu exibi-la aqui, porque aí é importante também. Então, está aqui no site até do MEC, inclusive, né, só lembrando que o MEC ultimamente não tem cumprido muito a sua função, há algum tempo não cumpre a sua função, que é ser Ministério da Educação, mas pelo menos as publicações educacionais parecem que continuam disponíveis, né? Então, o que diz aqui a lei? O presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e sanciona a seguinte lei, que altera a LDB, diz o seguinte: nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, ou seja, públicos e privados, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. O conteúdo programático que se refere a esse artigo incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas sociais, econômicas, políticas e pertinentes à história do Brasil. Os conteúdos referentes à história e à cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileira. A lei, ela tem, como vocês veem aqui, dois artigos apenas, mas é de uma importância histórica fundamental para a educação e as relações étnico-raciais no Brasil. Eu tenho 34 anos e quando eu fiz o ensino fundamental, a maior parte dele nos anos 90, era muito comum, eu terminei meu ensino fundamental de passagem antes da promulgação dessa lei, era muito comum na escola ensinar o negro ter um papel subalterno, destacar-se um papel subalterno do negro na história do Brasil. Isso é muito comum, isso é muito ruim para nós, porque isso mexe com a nossa identidade, isso mexe com a forma como nós enxergamos e enxergaremos o mundo. Você, uma criança, um adolescente, crescer sem referências positivas é muito doloroso. E eu acho isso um elemento muito importante, o que essa lei se propõe a fazer, ou seja, ela propõe de fato resgatar e valorizar o papel que o povo negro tem e teve ao longo da história do Brasil. Isso é um elemento muito relevante e que a partir de então a gente percebe mudanças que vão acontecendo paulatinamente, devagar, na sociedade brasileira em direção a um processo, a um equilíbrio das relações raciais. O racismo acabou no Brasil? Não. O racismo estrutural, sim, porque nós estamos falando de um país que teve 300 anos de escravidão, seja indígena, seja negra. Então, não é qualquer coisa, mas são passos importantes para um acerto de conta com esse passivo enorme que a gente ainda tem do ponto de vista histórico, social, político, cultural, intelectual e moral também com a nossa história. Vamos voltar aqui para o PET.
Aí eu já destaquei aqui a questão da Lei 10.639. Esse trecho aqui do Renato Nogueira, vamos retomar aqui essa discussão mais no campo aqui da filosofia também, sai um pouco do campo da história e volta para o campo da filosofia. Esse trecho do Renato Nogueira, ele é muito interessante. Eu falei há pouco, relembrei essa origem que a gente, esse destaque que nós damos à origem da filosofia na Grécia. E o Renato Nogueira, que é um professor lá da UFRJ, no Rio de Janeiro, vai dizer o seguinte: olha, a filosofia é pluriversal, ou seja, ela não nasceu num lugar determinado geograficamente. É um elemento pertencente ao ser humano, está presente em toda parte. Não, portanto, não sendo algo apenas dos gregos ou dos europeus. Eu vou ler o texto que é muito importante. Afinal, se a filosofia pode ser, em linhas muito gerais, tomada por sua capacidade crítica de busca de justificação num franco exercício de desbanalização das generalizações fáceis e desnaturalização de certezas justificadas inadequadamente ou sem fundamento. Eu vou aproveitar e vou explicar para vocês, porque não são termos que vocês, eu imagino, tenham contato com eles cotidianamente. Então, o que o Renato está apontando aqui? Que uma definição de filosofia é o quê? Essa capacidade crítica da filosofia de tirar o véu do que parece aparentemente óbvio, das generalizações fáceis, é o porquê sim, quando a criança pergunta, pai, por que o céu é azul? Ah, porque sim. A filosofia não aceita o porquê sim, como nós já dissemos aqui, de desnaturalizar certezas justificadas. Qual certeza justificada, por exemplo? Uma de que a Terra é plana, e infelizmente tem muita gente que acredita nisso de novo. Isso, isso é fruto, desbanalizar esse tipo de coisa, desnaturalizar esse tipo de certeza, é fruto da capacidade de investigação, de questionamento, essa capacidade crítica que é inerente ao ser humano, que é o que o Renato está chamando a nossa atenção. Porque a carga de razões da filosofia deixaria de problematizar e desnaturalizar sua filiação e sua certidão de nascimento. Ou seja, se a filosofia ela é identificada com essa capacidade crítica, pertencente e inerente, ou seja, é própria do ser humano, por que a filosofia teria uma certidão de nascimento relegada ao século VIII a.C. na Grécia, ou seja, na Europa? Por que aceitar isso? Por que não aceitar simplesmente a hipótese de que a filosofia ou essa capacidade crítica como um bem humano, ela surge e acompanha homens e mulheres capazes de questionar e de não aceitar o status quo, e esse status quo seja político, econômico, social, ou do ponto de vista do conhecimento, a banalização e a naturalização de certas crenças. Esse é o ponto central aqui que o Renato coloca. Em outras palavras, a recusa ao eurocentrismo, é o que eu estou explicando. Nós não devemos aceitar, pura e simplesmente, que a filosofia é um fator, é um elemento grego. Essa capacidade de raciocinar, de questionar, é algo do ser humano, portanto, não é algo só dos europeus. A recusa ao eurocentrismo é fundamental para darmos curso a alguma das reivindicações mais importantes da filosofia. Não se pretende examinar ideias, não se pretender as ideias sem examiná-las, ainda que o curso seja reconhecer inconsistência em nosso próprio modo de pensar. Nesse sentido, supõe que uma das grandes questões da filosofia seja o reconhecimento de que os argumentos mais tradicionais sobre o seu nascimento são invariavelmente problemáticos, porque são marcados pelo racismo epistêmico. Eu acho que esse ponto, e aí depois aqui, esse ponto, eu já expliquei a maior parte da citação do Renato, e esse racismo, a questão do racismo epistêmico é muito importante, e vocês podem e devem se apropriar desse termo, racismo epistêmico. Todos nós temos noção do que é racismo, ou seja, o racismo é baseado na noção de superioridade
de uma raça em relação a outra, dos brancos em relação aos negros, dos brancos em relação aos índios. Esse é o racismo que nós conhecemos no mundo, dos brancos em relação aos amarelos, ou seja, em relação aos índios. Esse é o tipo de racismo que é praticado nas nossas sociedades, e eu não falo só do Brasil, eu falo na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na África, enfim, na Oceania, em qualquer ponto da Terra. Essas são as noções de racismo que nós conhecemos, tal como está sendo definida aqui no dicionário. Teoria ou crença que se estabelece a hierarquia de uma raça sobre a outra, doutrina que fundamenta o direito de uma raça, isso como puro e superior de dominar outros. Epistemologia quer dizer, como aqui é um termo que vem da filosofia, formada por duas palavras gregas, episteme e logos, e quer dizer o estudo do ser, ou estudo. Episteme quer dizer ciência e logos raciocínio, estudo. Então, é o estudo do conhecimento, é a teoria do conhecimento propriamente dita. Então, quando nós falamos em racismo epistêmico, o que isso significa? Significa essa pretensão de que a Europa criou, deu origem às maiores construções do conhecimento em todo o mundo. Se a gente pegar, por exemplo, o prêmio Nobel, que é dado pela academia, anualmente, pela Academia Sueca de Ciências, né, de Estocolmo. É um prêmio muito importante, né? Quem não gostaria de ser merecedor de uma indicação, de um prêmio tão nobre quanto ele, seja em economia, seja literatura, enfim, nas diversas áreas em que são laureados os seus ganhadores. Mas se vocês pegarem a esmagadora maioria dos vencedores desse prêmio, são pesquisadores sediados nos Estados Unidos e na Europa. Há mais do que um racismo, o racismo epistêmico, ou seja, essa superioridade, essa suposta superioridade na produção de conhecimento dos europeus em relação ao resto do mundo, dos Estados Unidos e da Europa, da cultura europeia, ela está alicerçada em cima de 3 processos históricos que esse homem aqui, ó, deixa eu ver se o nome dele é um pouco difícil de pronunciar, né, enfim, mas eu vou pronunciar para que vocês aprendam, chama Achille Mbembe. É um filósofo, um dos principais filósofos da nossa atualidade, um homem negro, que dá aula, é um francês, né, que dá aula de origem africana, que dá aula nos Estados Unidos, dá aula na França, enfim. E ele, nesse livro aqui, que chama Crítica da Razão Negra, que é uma obra muito importante, trabalhada fora dos cursos oficiais de filosofia, ele aponta 3 elementos que estão na origem do racismo epistêmico, e eu vou falar para vocês desses 3 elementos de maneira muito rápida aqui, né? O primeiro que ele vai apontar é o processo de espólio organizado do tráfico negreiro dos séculos XV ao XIX, e que propiciou, sobretudo, o afluxo, a chegada de milhões de homens e mulheres escravizados, cativos, foram feitos escravos porque eram pessoas livres em suas respectivas moradas, em suas respectivas nações, foram escravizados aqui no nosso continente, né? Não só na América Latina, mas também na América do Norte, ou seja, no continente americano. Então, esse é um elemento que está na base, sim, do racismo epistêmico. O segundo elemento é que, uma vez estando aqui em nosso continente, esses homens e essas mulheres se apropriaram do conhecimento que os europeus, então, faziam questão de ostentar, e começaram a traduzir e começaram a ressignificar a sua própria história. E esse processo deu origem, por exemplo, ao primeiro país livre da América, que foi o Haiti, né?
A primeira independência é depois dos Estados Unidos, que foi o Haiti em 1799, que foi uma revolução inspirada nos ideais da Revolução Francesa também, diga-se de passagem. E um terceiro elemento que ele aponta, já muito próprio da nossa época contemporânea, é a forma como o capitalismo se organiza atualmente nas nossas sociedades. E essa maneira em que o capitalismo se organiza, sobretudo lastreado em fluxos financeiros que não têm prisão alguma, eles são livres, né, como os dinheiros das bolsas, né, por isso que ela sobe e desce o tempo todo. O dinheiro está aqui no Brasil, vai para a Ásia, vai para os Estados Unidos, volta para cá, e vai dançando ao sabor das conveniências dos interesses privados. Essa forma atual do capitalismo transforma-nos em quê? Em homem-coisa, que fica simplesmente preso à nossa condição biológica. Então, é bem profundo, é bem interessante o que o Achille está colocando. Então, só para finalizar essa explicação da aula de hoje, essa noção do racismo epistêmico, então é importante que nós, que estamos no terceiro ano, que vamos enfrentar um exame nacional do ensino médio, possamos nos apropriar dessas gramáticas, dessas literaturas que não são as literaturas tradicionais, ou seja, possamos assimilar ao nosso vocabulário, à nossa capacidade de compreensão de conhecimento, outras narrativas sobre o mundo. Porque o que a aula de hoje está tentando demonstrar para todos nós é que a filosofia europeia, ou seja, o saber europeu, é uma narrativa possível sobre o mundo, assim como a narrativa dos africanos é outra narrativa possível, como a narrativa dos chineses, como a narrativa dos indianos, que nós fizemos menção a ela por alto nos últimos tempos. Então, aqui, o Achille Mbembe ressalta mais uma vez a importância de um mundo que combate o racismo epistêmico, a importância de um mundo pluriversal, a importância de um mundo em que todas as vozes sejam elas reconhecidas pela compreender e de contribuir com o destino comum de toda a humanidade. Ok? Vamos fazer exercício então. O exercício está na página 183. Vejamos só. Esse texto do Frantz Fanon é muito interessante, esse livro do Frantz Fanon. Frantz Fanon publicou pela primeira vez, em 1952, seu estudo sobre colonialismo e racismo, Pele Negras, Máscara Branca. Ao dizer que para o negro há somente um destino e que esse destino é branco, Fanon revelou que as aspirações de muitos povos colonizados foram formadas pelo pensamento colonial predominante. Ao apresentar pensadores praticamente de matriz ocidental e europeia, faz com que o ensino da filosofia combata ou reforce a predominância do pensamento branco, segregacionista e racista do colonialismo brasileiro. Por quê? É verdade. Ao estudarmos, vocês já repararam que eu faço questão de, sempre que eu posso, utilizar o livro da professora Marilena Chauí, que é da minha modesta opinião, que é o melhor livro do Programa Nacional do Livro Didático. A Marilena Chauí, ela é a maior filósofa brasileira. E eu não falo mulher, não, é a maior filósofa entre homens e mulheres vivos nesse país que discutem e produzem filosofia nesse país. E ela é uma autora de altíssimo nível, de altíssimo gabarito, está em plena forma, dando aula na USP. E assim, infelizmente, o nosso currículo ele é muito engessado. Então, de vez em quando, a gente tem essas saídas, como essa semana, por exemplo, que a gente tem a oportunidade de conhecer um pouco da filosofia africana, semana 4, semana 5, semana que vem vai ser até mais profundo em relação a isso, mas
no mais, a gente fica muito preso, muito engessado aos caras que estão atrás aqui do livro de História da África, e é o livro ali do Barack Obama, aos filósofos do cânone tradicional da filosofia, que por acaso são da Europa e é uma menor parte dos Estados Unidos. Então é importante que nós possamos aprender e valorizar outros pensadores que não pensadores europeus. É o chamado, é uma proposta de ter um mundo mais plural, mais diverso nesse aspecto. A questão 2, ela pergunta o seguinte: o ensino de filosofia da matriz africana pode ajudar a combater o racismo? Claro que ajuda e muito no combate ao racismo. Porque se você tira o negro, se você mostra para as pessoas, como eu, que são negras, que elas não desenvolvem apenas papéis subalternos, que não está relegado a elas apenas os papéis subalternos dessa sociedade, elas podem sim crescer com esperança, com expectativa de dar contribuição mais rigorosas para a nossa sociedade. A questão 2 caiu no Exame Nacional do Ensino Médio. Vejamos só. A Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, inclui o currículo do estabelecimento de ensino fundamental e médio, públicos e privados, a obrigatoriedade do ensino sobre história e cultura afro-brasileira, e determina que o conteúdo programático incluirá o estudo da África, estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros, a cultura negra brasileira, e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinente à história do Brasil, além de instituir no calendário escolar o dia 20 de novembro como data comemorativa do Dia da Consciência Negra, ou seja, o dia da resistência de Zumbi, Dandara e os guerreiros do Quilombo de Palmares. A referida lei, então, a questão propõe o seguinte: a referida lei representa um avanço não só para a educação nacional, mas também para a sociedade brasileira, porque, letra A, legitima o ensino das ciências humanas; B, divulga conhecimentos para a população afro-brasileira; C, reforça a concepção etnocêntrica sobre a história da África e sua cultura; D, garante aos afrodescendentes a igualdade no acesso à educação; e E, impulsiona o reconhecimento da pluralidade étnico-racial do país. A alternativa correta é a alternativa E, impulsiona o reconhecimento da pluralidade étnico-racial do país, ou seja, vários grupos étnicos raciais fazem parte da formação e da construção desse país que nós chamamos Brasil. Não se celebra ou se vangloria apenas um determinado grupo. Tem 2019, na verdade, o samba vencedor das escolas de samba do Rio de Janeiro, do Grupo Especial, ele é muito interessante porque ele faz uma releitura da história do Brasil e ele termina, mas um trecho dele é mais ou menos assim: não veio, não veio, não veio do céu nem de transportes a liberdade. Deixa eu botar aqui porque eu não estou sabendo cantar. Mas é um samba enredo que está totalmente inserido nessa perspectiva de um Brasil mais plural. Nossa, gente, eu tô passando vergonha porque eu não soube cantar a letra. Esqueci a letra, mas agora eu abri aqui, vou botar aqui para vocês. Fui salvo aqui. A vantagem da aula pela internet é que a gente é salvo quando a gente tem esses insights, quer citar alguma coisa e acaba perdendo. História para Ninar, gente grande, que chama o samba. O trecho que eu queria destacar com vocês, se está aparecendo aqui. Aqui, ó, Brasil, meu nego, deixa eu te contar. A história é a história avesso do mesmo lugar. Na luta que a gente se conta. No Brasil, meu dengo, a mangueira chegou. Com versos que o livro apagou, desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado, atrás o herói moldurado, mulheres, tamanho murado. Ou seja, o herói da independência, chamado Pedro,
Dom Pedro I. Atrás dele vem mulheres, índios, negros, né, os mulatos aqui, tamoios são índios, mulatos são negros, de um país que não colocou, não emoldurou essas pessoas. Aqui a letra segue, logo abaixo tem Dandara, Brasil, teu nome é Dandara, e a tua cara é de Cariri, não veio do céu, nem das mãos de Isabel a liberdade. É um dragão do mar de Aracati, ou seja, são lutas, são revoltas populares que foram criando as condições históricas, sociais e políticas para que o nosso país pudesse, de fato, alcançar, como o último país no nosso hemisfério, a encerrar essa triste chácara que foi a escravidão na história brasileira. Mas, enfim, eu gostei muito do tema de hoje, espero não ter sido longo, e a gente se encontra na próxima semana, com a semana 5, onde que a gente aprofundará, onde que nós aprofundaremos conhecimento sobre a história da África, ok? Então, Ubuntu e até a próxima aula. Forte abraço, gente. Obrigado e bons estudos para todos nós.